Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caros irmãos, amigos, companheiros de caminhada, recomeçando mais um programa Meditando a Palavra de Deus, nos reunimos nesta tarde de segunda-feira, dia 26 de outubro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É um prazer imenso ter a tua companhia neste momento, fazer companhia para você agora. Tem alguns amigos que dizem assim: irmã, é muito bom ter a sua companhia nas tardes de segunda-feira, ou mesmo na sexta-feira de manhã, quando tem o reprise. Também para mim é um prazer saber que eu faço companhia e vocês também fazem companhia comigo diante da palavra de Deus, meditando o que Deus tem a nos falar, o que Ele tem a nos dizer. O que Deus tem a motivar para mim, para você, na nossa vida de igreja, na nossa vida cristã, na nossa vida de comunidade. Hoje nós temos muito o que fazer de memória agradecida, celebrar, louvar e agradecer a Deus. Semana passada foi uma semana cheia de celebrações importantes na nossa vida de igreja, desde as motivações do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, daqui de São Miguel, saíram várias caravanas para ir ver os nossos artistas religiosos, né? Quantos dons bonitos de música, muita oração e toda essa energia, toda essa espiritualidade de Belém, essa espiritualidade mariana, ela chega até nós de alguma forma e nós estamos vivenciando esse momento forte de espiritualidade do nosso estado, que é o Círio, que foi o Círio de Nossa Senhora de Nazaré para os paraenses. Hoje nós também fazemos a memória agradecida do Sínodo das Famílias, que encerrou ontem, dia 25 de outubro, e nós vivemos a cada momento as motivações, a oração, as pregações direcionadas por causa deste sino. Nós e os grupos Santa Teresinha realizamos a festa da família Teresita, um momento de louvor e agradecimento pela organização familiar, pelo matrimônio, pela busca perseverante de tornar cada vez a família um espaço de união, um espaço de amor verdadeiro. E hoje nós estamos aqui diante da palavra de Deus. Nós vamos meditar hoje Lucas 13, 10 a 17. Você ainda não tem a sua Bíblia, é só buscar ela lá, né? Ou então, se não tiver oportunidade, nos acompanhe com a proclamação deste Evangelho de Lucas, o Evangelho de segunda-feira. Nós temos muito aqui meditar deste Evangelho e as motivações destas palavras vão realmente nos fortalecer para uma viva esperança. Antes da proclamação do Evangelho, eu convido você neste momento a possivelmente fechar seus olhos, volte para você mesmo, batizado, olhe para dentro de você e clame ao Espírito Santo para te iluminar nesta hora. Diante da palavra de Deus, meditando a palavra, Senhor, nós te pedimos, derrama sobre nós o teu Espírito, infunde em nós a tua graça de sabedoria, a tua graça de inteligência, ilumina a nossa mente, a nossa consciência, para que meditando a tua palavra nós sejamos fiéis aos teus apelos, fiéis à nossa vida cristã. Ajuda-nos, Senhor, nesta hora, com a graça do teu Espírito, a acolher tudo que vem de vós, a tua vontade a nosso respeito. Amém. Vamos proclamar o Evangelho de Lucas 13, de 10 a 17. Pega a sua Bíblia, estou aqui buscando a minha. Lucas 13, de 10 a 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Jesus estava ensinando numa sinagoga num dia de sábado. Havia aí uma mulher que 18 anos já estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e totalmente incapaz de olhar para cima. Vendo-a, Jesus a chamou e disse: mulher, estás livre da tua doença. Ele impôs as mãos sobre ela, que imediatamente se endireitou e começou a louvar a Deus.
O chefe da sinagoga, porém, furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado, se pôs a dizer à multidão: há 6 dias para trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serem curados, mas não em dia de sábado. O Senhor respondeu-lhe: hipócritas, não solta cada um de vós seu boi ou o jumento do curral para lhes dar de beber, mesmo que seja em dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não devia ser libertada dessa prisão, mesmo em dia de sábado? Essa resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fez. Palavras da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meu companheiro e amigo de caminhada, esta palavra neste momento possa ser um perfume no ambiente da sua casa, um perfume maravilhoso dos mistérios de Deus na sua vida, no seu ambiente, do seu trabalho. Releia mais uma vez esse evangelho. Nós vamos para um breve intervalo do nosso programa e em seguida nós vamos fazer a meditação desta palavra. O que este evangelho de Lucas 13, de 10 a 17, aqui nesta vida escrita de Jesus, o que Deus tem a nos falar. Jesus estava ensinando na sinagoga. E observa esta mulher que há 18 anos vivia escrava de um espírito que a não permitia olhar para cima. E Jesus cura ela dessa doença, endireita a estatura dessa mulher e ela passa a louvar a Deus. E os hipócritas daquela sinagoga começam a censurar Jesus e ele dá uma lição de vida, uma lição de misericórdia. Daqui a pouco, no retorno do intervalo, nós vamos meditar a palavra de Deus. Continue aí comigo, daqui a pouco nós vamos estar vendo as maravilhas que Deus tem a nos dizer com esse evangelho. Olá, mais uma vez bem-vindo ao programa Meditando a Palavra, diante da Palavra de Deus, o Evangelho de hoje, desta segunda-feira, dia 26 de outubro, Evangelho de Lucas 13, de 10 a 17. É o Evangelho que conta, o caso da mulher encurvada que foi curada por Jesus no dia de sábado. Nós, no bloco anterior, já fizemos a leitura deste Evangelho e agora nos colocamos diante do mistério de Deus para fazermos a meditação deste Evangelho. O que esse Evangelho tão bonito e tão importante também na vida da igreja, na vida da instrução cristã, o que eles têm a nos dizer? E essa meditação nós nos abrimos sobretudo o nosso coração, a nossa mente, para compreendermos o que é misericórdia. Um coração cristão não tem como existir, não tem como testemunhar Jesus sem a sua característica profunda de misericórdia, de amor profundo, que marca as vidas da pessoa, que marca a nossa vida. Destaco nesta meditação a recordação desta mulher que era encurvada e que ela era incapaz, a doença, E Jesus fala aqui no Evangelho, quer dizer, um demônio que a não permitia de olhar para cima. A doença que possuía aquela mulher não a permitia de olhar para cima. Ela vivia encurvada. E Jesus chega até esta mulher e a diz assim: você está livre desta doença. Em seguida, Jesus impõe as mãos, toca naquela mulher e endireita. Gente, são gestos que mostram para nós todo um processo do amor salvífico de Jesus.
O pecado em nós, a influência demoníaca em nossas vidas, nos deixam cabisbaixo, nos deixam encurvados, nos impede há quantos tempos de olhar para cima, de olhar para o céu. Toda situação de escravidão, porque neste momento Jesus está falando não necessariamente apenas de uma doença física, mas de uma doença espiritual que afetava o espírito daquela mulher, e que Jesus vem e a livra deste demônio. É assim que fala o Evangelho, e que nós podemos figurar essa imagem demoníaca a todas as situações que nos oprimam. Quantos de nós vivemos encurvados, entristecidos, cabisbaixos, porque não temos coragem de perdoar, porque guardamos em nós rancores? Desde a infância, a gente encontra pessoas por aí que a gente vai conversar, as pessoas marcam quanto tempo elas estão sem falar com os outros. Vocês já viram isso? Amigos aí do meio de vocês que dizem assim: eu não falo com a minha mãe faz 4 anos. Eu não falo com o meu irmão faz uns 10 anos por aí. Eu não falo com um amigo meu desde um dia que ele me olhou estranho, faz uns 7, não sei quantos anos, alguns meses, sei lá. As pessoas permitem a essa ação, a essa doença espiritual que nos escraviza, que tira de nós toda potencialidade para olhar para cima. Num sentido realmente figurado, mas realmente generoso dos mistérios de Deus, esse olhar para cima, olhar para o céu. O céu não é uma estrutura física, né? Não é esse além que a gente busca tão distante de nós, é a experiência profunda de Deus na minha vida, na vida do outro. E essa experiência profunda, ela vem do perdão, ela vem da acolhida. Essa experiência profunda de Deus vem do encontro. Então há anos nós estamos sem dialogar, há anos estamos escravizados, nos distanciamos. A pior doença do nosso século de hoje é a indiferença. O maior sofrimento das nossas famílias é que elas são confinadas numa casa sem se amar. Pessoas confinadas ali dentro da casa sem se amar, sem se respeitar, sem se compreender. Escravizadas de rancores, armadas, todas armadas, no ponto de atingir umas às outras. Então são realmente demônios, são situações demoníacas em nossas vidas, que nos encurvam, que nos permitem realmente olhar cabisbaixo, olhando sempre para baixo. Gente, olhar para o céu é lindo demais. Olhar para cima, esse olhar para cima, essa atitude, essa postura otimista. Jesus tem poder de nos livrar dessa doença espiritual. Jesus tem poder de nos livrar dessa tibieza, como Ele curou esta mulher encurvada, totalmente incapaz de olhar para cima. Se a situação que nós vivemos nos deixa incapaz de olhar para o bem, incapaz de olhar para cima, se a doença que nós temos é essa doença do pessimismo, a gente vai falar de Deus, a gente visita as casas, vai falar de Deus, as pessoas retratam situações de exclusão, de abandono, no final elas dizem assim: mas não tem mais jeito, não adianta mais. Como que não adianta mais? Jesus é a esperança verdadeira. Jesus é a esperança que nunca falha. Então, meditar este Evangelho é nos colocar diante desta realidade. É possível para Deus, é possível Jesus chegar até nós, mesmo que faça 18 anos, o que é 18 anos? Uma longa idade de vida. Mesmo que faça muito tempo, Jesus chega e diz: estás livre da tua doença.
Eu desejo, meu irmão, minha irmã, de todo o meu coração, que esta palavra do Evangelho penetre nesta hora a tua vida, a tua consciência, renove em ti uma verdadeira esperança. Tu estás livre dessa doença, do pessimismo, da depressão, estás livre. Livre para olhar para cima, livre para ter esperança, livre para esperar as providências de Deus, livre para amar. É isso que nos causa toda essa misericórdia de Jesus. Olha, uma outra figura que é importante a gente ressaltar nessa meditação é esse nosso irmão líder da sinagoga, rancoroso, né? Está ali e fica ressentido de ver Jesus curando em dia de sábado. Às vezes, as nossas posturas pastorais são essas, de líderes rancorosos. Nós não olhamos o ato profundo da misericórdia. Algumas estruturas em nossas comunidades, na forma da gente se posicionar, isso eu me coloco em avaliação também pessoal. Algumas estruturas são pesadas demais. Algumas formas da gente se educar na fé são tão severas, são tão cheias de rancor. Alguns testemunhos são tão rancorosos que não são testemunhos. São hipocrisias nossas. São realmente o fechamento do nosso coração. A nossa fé existe, mas existe sem essa leveza do amor, sem a leveza da misericórdia que me desarma. Para aquele irmão que estava naquela situação e que voltou agora para a vida da comunidade e algumas estruturas os fecham. Não, aqui não. Aqui da outra vez você bagunçou, dessa vez você não vai permitir, nós não vamos permitir. Então muitas vezes nas nossas estruturas comunitárias, pastorais, a gente se fecha. Não só nós que ficamos, nós também que nos afastamos. Às vezes a gente se impõe em algumas estruturas que não permitem a leveza da misericórdia. São estruturas que nos impedem a viver uma fé misericordiosa. Ora, a hipocrisia, ela cria em nós um sistema onde a gente faz tudo realmente na comunidade, a gente limpa a comunidade, a gente trabalha a comunidade, a gente faz tudo na comunidade. E além desse tudo, a gente cuida da vida dos outros. Por quê? Porque é o sistema do rancor, é o sistema da imposição. O outro não presta, nossa, fulano tá vindo para a comunidade, mas ele não vale nada. Fulano tá vindo, mas gente, olha a família dele, olha a sobrinha, olha a irmã dele, olha a mulher dele como é, fulano tá vindo. Em nenhum momento o coração se abre para a leveza da misericórdia que acolhe, que incentiva, que acompanha, que contribui para que o outro se erga, para que o outro realmente olhe para cima. Algumas estruturas na nossa comunidade não favorecem aos nossos irmãos de olhar para cima. Alguns testemunhos na nossa vivência missionária não favorecem aos nossos evangelizandos de olhar com otimismo para a vida, com esperança para a vida. Porque nós mesmos somos falsos conosco. Porque a hipocrisia é isso. É conviver num sistema de mentira. É aceitar como normal um sistema de mentira. E a verdade que vem de Jesus é uma verdade de um segmento concreto. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu fracasso também. Eu sei que eu vou ter crises na minha fé. Eu sei que nem todo dia vai ser maravilhoso. Louvar a Deus vai exigir de mim muitas verdades de mim. Vai existir muitas oportunidades para eu pensar e retomar a caminhada. Esse é o segmento a Jesus Cristo. O dia do sábado,
O sábado se tornou antigamente, antes da ressurreição de Jesus, o sábado era o dia consagrado ao descanso de Deus, continua sendo, mas o domingo é o dia do Senhor. Jesus disse, Mateus 26, versículo 26, fazei isto em memória de mim. A ressurreição de Jesus se faz a memória em cada domingo. Domingo é o dia dos outros dias. É o dia onde nós evidenciamos a fundamentação da fé, da esperança cristã na ressurreição. Então, todo dia é dia de salvação, todo dia é dia de ressurreição, é dia de se endireitar e olhar para o céu, porque é para nós construído uma estrutura de felicidade, uma estrutura em Deus, uma firmeza em Deus. É o que eu pude meditar neste evangelho e com muita alegria eu partilho com você. E eu desejo todo o meu coração que a paz, a alegria verdadeira de Deus possa penetrar neste momento, na sua vida, no ambiente onde você está, na sua casa, na companhia de você, no seu sofrimento, a esperança e a certeza em Deus. Vamos fazer a nossa oração. A oração a partir da palavra de Deus hoje é uma oração que nos coloca, e você já vai se colocando agora, diante do coração sagrado de Jesus, o coração pleno de misericórdia. Na intimidade do seu coração, vá falando para Ele, pedindo a Ele a sua plena misericórdia. Olhai, Senhor, com toda a tua bondade para mim, para estes irmãos que rezam nesta hora comigo. Olhai, Jesus, com toda a tua bondade e misericórdia as situações em que vivemos de pecado. Olhai, Jesus, com toda a bondade e misericórdia as feridas que o pecado deixaram em nós. Olhai, Jesus, de bondade e misericórdia as situações da nossa vida familiar que são escravidão, que nos entristece, que nos permitem viver impedidos de olhar para cima. Libertai-nos, Senhor, nesta hora de toda doença que nos oprime, de toda doença espiritual que nos escraviza. Liberta, Jesus. Realiza a tua ressurreição na vida de inúmeros de nós que vivemos, Senhor, com uma fé hipócrita, que vivemos afastados da vida da comunidade por medo de pecar, por medo de testemunhar a perseverança. Cura-nos, Senhor Jesus, nesta hora do medo de se perdoar, do medo de perdoar a nós mesmos. Cura-nos, Senhor, nesta hora do medo de perdoar as pessoas que nos agridem, que nos ofendem. Nos abra, Senhor, nesta hora santa ao amor verdadeiro, à misericórdia verdadeira. Tudo isso nós os pedimos, Senhor Jesus. Amém. A contemplação deste programa, meditando a palavra de Deus diante deste evangelho, é a contemplação que te convida durante esta semana. Busque uma oportunidade, faça um bom exame de consciência e boa confissão para você. Tá bom? Essa é a contemplação que o programa sugere para hoje, o quarto passo da nossa meditação, né? O primeiro nós lemos, o segundo passo nós fizemos a meditação, já rezamos e agora é a dica de contemplação, e eu estou te indicando a fazer um bom exame de consciência e uma boa e santa confissão para retomar uma caminhada de alegria e de leveza que é a misericórdia. Bom demais viver sobre a misericórdia de Deus. Esta é a mensagem do programa Meditando a Palavra desta semana, essa última semana de outubro. Gente, boas novas aqui nós temos é a seguinte: quarta-feira, festa de São Simão e São Judas Apóstolos. Participe dessa festa, é uma festa cristã importante. Celebre, é muito importante neste dia a gente ir para a celebração da missa ou celebração da palavra.
Quero também lhes avisar, há um alerta importante, desde já um alerta e um convite. É tempo de intercessão, é tempo de reforçar nossos grupos de intercessão. O Papa está convidando a vida de intercessão, adoração, a oração do terço. E aqui em São Miguel nós vamos ter um congresso de intercessores no dia 15 de novembro. Vai ser um domingo, o dia todo, começa às 7h30, vai até às 17 horas. Reserve aí a sua agenda para estar com a gente neste congresso de intercessores. Vou falar dele nos próximos programas e a gente vai junto se preparar. É um importante momento da gente reforçar o nosso carisma de intercessão que tem aqui em São Miguel do Guamá. São Miguel do Guamá é um polo de intercessão. Não só os grupos de intercessão ligados à renovação carismática, não. Apostolado de oração é grupo de intercessão, né? Muitos grupos, muitos outros, né, que são ligados à espiritualidade mariana, muito importante neste momento, a Legião de Maria, os terços dos homens, terço das mulheres, terço da família, tudo são grupos de intercessão e o Papa tem pedido muito que a gente reze e persevere nessa oração. Vai ter o Congresso de Intercessores, um momento importante para a gente reforçar a nossa fé e o nosso carisma de intercessor. Gente, outra dica importante do programa Meditando a Palavra de Deus é a seguinte: o Sínodo da Família concluiu domingo, acabou, mas não é um ponto final. A igreja ainda vai refletir sobre os documentos escritos, o Papa vai se pronunciar, a igreja vai se pronunciar e nós vamos acompanhar em oração, acompanhar as decisões da nossa igreja. É um momento muito importante, o matrimônio e a família são importantes, não existe outro caminho para fortalecer a família cristã. Nós sabemos que a ideologia de gênero está aí, né? E é muito complicado, a gente precisa entender, compreender e nós cristãos temos que cada vez mais proclamar o bem que é viver em família e um santo matrimônio. Gente, convido vocês mais uma vez a ser um fiel evangelizador para que a gente continue aqui realizando o nosso programa. Aqueles que já são, muito bem, persevere, patrocine, sim, patrocine uma boa forma da gente evangelizar. Foi um prazer, fique com Deus, com a graça de Deus e a bênção de Nossa Senhora de Nazaré. Esteja aí onde você estiver e comigo também. Até o próximo programa, vamos continuar unidos em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.